Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Gente, domingou por aqui, agora são 8h58 da manhã. Eu vou gravar pra vocês um bolo que eu vou decorar hoje, pro Dia das Mães. Hoje é Dia das Mães, né? Minha mãe pediu pra fazer um bolo lá pro condomínio, né? Que hoje vai ter um bingo lá. Gente, tô aqui lavando a louça do café da manhã. Eu tive um café da manhã especial hoje. E aí eu tô lavando essa loucinha aqui pra começar a decorar esse bolo. Eu fiz a massa do bolo e o recheio ontem. E fiz a massa e o recheio ontem e prensei esse bolo também, né? Esse bolo Dia das Mães. Pra hoje eu só tenho esse bolo mesmo. É isso, eu vou lavar essa loucinha aqui, depois eu mostro pra vocês, depois eu dou início, né, à produção, né, da decoração do bolo. Tem que ir lá na menina do topo buscar o topo. Foi um topozinho simples que minha mãe tava sem ideia do que ela queria, mas aí eu vi umas inspirações no Instagram. Eu achei que fosse ficar legal, sabe? Eu não gosto do bolo muito carregado com chantilly. O bolo é retangular. Geralmente o bolo retangular fica muito bonito com flores, sabe? Com roseta e tal. Só que acaba que fica muito carregado, né? De chantilly. Aí eu vi um modelo lá no Instagram. Tem flores, que acho que combina super, né? Dia das Mães. Com um modelo assim de... Dia das Mães com modelo de bolo retangular com flores. Aí eu vou ver, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer flores, porque não tem jeito, eu acho que fica bem legal, apesar de ficar bem com bastante chantilly, né? Mas fica bonito. Bom, vou terminar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, essa forma aqui tem 30 por 22, tá? 10 de altura. O bolo ficou um pouquinho maior, ó. Um pouco mais alto, né, do que 10 de altura, que deve ter batendo uns 14 centímetros de altura. Esse bolo, eu vendo ele como um bolo de 50 a 60 fatias, tá? Que rende, tá? Aproximadamente. Porém, eu pesei agora, olha quanto tá pesando. 6 kg 774 gramas. Claro que tem o peso da forma, né? Mas vamos botar aí uns 6,5 kg. Então, serve aí tranquilamente, se for cortar, né, 100 gramas cada fatia, umas 65 pessoas, tá? Esse bolo é uma massa branca, que tem aqui no canal, de 5 quilos. Massa branca, recheio de chocolate, 2 camadas de recheio de chocolate e uma camada de recheio de amendoim. Gente, ontem eu bati o chantininho, ontem à noite. Bati o chantininho e deixei aqui já separado hoje pra agilizar o trabalho. Aí aqui eu tenho 500 ml e aqui também tenho mais 500 ml de chantilly, tá? Que eu deixei batido. Bom, nessa bandeja, o tamanho dela é 30 por 40, 30 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura. Ai, o bolo tá muito pesado. Meu Deus, calma aí. Nossa, cheiroso demais, gente. Cheiro bom de bolo. Ó, ajeitar ela aqui certinho primeiro, antes de tirar da forma. Tá pesada. Essa minha bailarina, já me perguntaram aqui se ela é uma bailarina caseira. Ela não é caseira, gente. Assim, eu comprei ela lá no Mercadão de Madureira. Assim que eu iniciei na confeitaria, tem uns 4 anos. Acho que é 4 anos isso. Eu comprei lá no Mercadão de Madureira. Eu comprei ela, foi mais em conta do que aquelas de vidro, né? Não lembro quanto eu paguei, mas foi bem em conta. Na época, o rolamento dela, maravilhoso, perfeito. Só que com o tempo, né, gente, vai ficando ruim. Então, ela tá muito bamba aqui, ó, como ela tá bamba. Aí, muitas das vezes, parece que o bolo tá torto também. Assim, mas não tá torto, não. Às vezes só parece, mas é por conta da bailarina mesmo. Depois eu vou ver se eu compro outra, né? Porque eu tenho medo até do bolo cair, sabe? Eu tenho que ficar bem ajeitando ele aqui. Olha, gente, que lindeza! Desliga o ventilador, filha. Pela mãe.
Gente, ontem, como eu falei pra vocês, eu fiz a massa ontem, fiz o recheio ontem e prensei ontem. Tava meio atrasadinha, né, com esse bolo que eu gosto de fazer com antecedência, deixar descansar e tudo mais. Além de ter feito isso tudo ontem, eu ainda recheei o bolo morno, né? Ele tava morno, não tava totalmente frio. Tanto a massa do bolo quanto o recheio. Fiquei com medo, né, de desandar, mas graças a Deus não desandou, deu tudo certo. Porque assim, eu também deixei na geladeira pra descansar, né, de um dia pro outro. Mas ele tá, ó, firme, ó, totalmente estruturado, certinho, né? Tá bem recheado também. Vocês ficam com dúvida em relação a recheio, né? A proporção de recheio. Para esse bolo aqui, eu usei a receita dos 5 quilos, né? Que tem aqui no canal, na massa branca. E aqui, né, de chocolate, eu usei, foram 4 receitas, tá? 4 medidas de chocolate. Ficou bem recheado assim, tá vendo? Foram 4 medidas, tá? Aqui, pro recheio de amendoim crocante, usei 2 medidas. 2 medidas que eu digo dois leite condensado e 2 creme de leite, tá? Então, no total aqui, eu usei 6 leite condensado e 6 creme de leite, tá? Então, se vocês quiserem vender um bolo assim, 60 fatias, 65 fatias, consegue, tá, gente? Eu coloco 50, um bolo de 5 quilos, porque isso aí vai variar do recheio, tá? Porque esse recheio aqui é um recheio de brigadeiro. Então, o recheio de brigadeiro acaba que é um recheio que pesa mais, né? Do que um recheio de mousse. Se o cliente pedir, olha, eu quero um recheio de creme de morango, por exemplo, ou mousse de doce de leite, ele não vai pesar o que pesou agora, ele vai pesar, vai ficar mais leve. Então, ele vai estar pesando aí uns 5 quilos, por isso que eu coloco no meu cardápio de um bolo que rende de 50 a 60 fatias, entendeu? O que tá aqui no meio é que eu coloco a bailarina pra poder, como uma forma grande, pra poder servir como difusor, tá? Pro calor chegar no meio mais rápido. É uma bailarina de flores, tá? Que encontra em loja de confeitaria. Onde vende bico, né? Geralmente tem uma seção assim onde vende bico. E aí lá geralmente encontra, né? Essas bailarinas pra flores. Aí eu coloco no fundo da forma e aí serve como difusor pro calor chegar no meio mais rápido. Gente, separei aqui esses corantes pra poder usar no bolo. Verde folha, verde bandeira, azul e marrom. Tô na dúvida de qual verde usar, por isso que eu peguei os dois. E de repente eu incluo mais uma cor aqui. O rosa eu vou usar. Ó, peguei esse bico aqui, ó. Ai, não tá focando, gente. Esse bico aqui, número 1, ele é um bico perlê, tá? O número 1. Peguei esse aqui também, o 32, ó, da Wilton. 32 da Wilton. Peguei esse aqui, que é o bico folha, 352, ó, da Celebrate. Peguei um M também, ó, da Wilton. E também peguei esse bico aqui, ó, ele é o 22. Cadê? 22, eu gosto muito dele pra fazer rosetas, ó. Só que é um bico menor, um pouquinho menor, tá vendo? Peguei essa espátula aqui e essa daqui. Ah, também peguei a colherinha para poder fazer um trabalho na lateral do bolo. Gente, sobrou isso aqui, ó, de chantilly. Isso aqui tá vazio. Ó, sobrou só esse pouquinho aqui, quase 1 litro de chantilly. Ó, a manga de confeitar eu não cortei grossa, não, ó. Tá menos do que a grossura de um dedo.
Mas como o bolo é grande, né, e alto, então vai bastante chantilly mesmo, ó. Geralmente eu corto a manga de confeitar com a grossura de um dedo para poder pôr recheio no bolo. Mas para cobrir o bolo é sempre assim, para não sair muito chantilly e o bolo não ficar carregado. Mas ficou assim, ó. Vou cobrir vou alisar a parte de cima. Depois eu vou alisar as laterais. Esse bolo aqui eu vou fazer ele todo decorado, tá, gente? Porque vai ser um bolo exposto. Não é bolo assim de corte, não, tá? E quando é bolo de corte, eu cobro o mesmo valor que o bolo de mesa, tá? Eu não cobro valor diferente, não. Esse bolo de 50 fatias, eu cobro R$300, tá? Que ele é um bolo, vai ser decorado, normal, mas mesmo se a pessoa pedisse pra mim, Su, faz um bolo pra mim de corte, quanto que você cobra? Bolo de corte, 50 fatias. Gente, o mesmo preço. Não altero, não diminuo, porque tem os mesmos gastos, dá o mesmo trabalho, e eu não passo aquela camada fininha de chantilly. Às vezes eu até falo, vou fazer, que nem no bolo do meu marido, né? Falei, vou fazer uma camadinha fina de chantilly. Gente, eu não consigo, não consigo. Eu não consigo entregar um bolo assim pro cliente, não consigo mesmo. Então, eu sempre faço um trabalho bonito, sabe? Enfim, gente, aí eu cobro R$300, também vocês gostam de saber, né, quanto que cobra, mas isso aí vai variar de região para região, tá? Outra coisa também, bolo de corte, né, e bolo de mesa, tem gente que não sabe, a diferença é que o bolo de corte, ele fica na cozinha, tá? Os convidados não vê esse bolo, né, ele todo inteirinho, o convidado não vê, ele só vê depois que o bolo tá cortado, tá? Então, essa é a diferença do bolo de corte e bolo de mesa. O bolo de mesa fica lá na mesa, decorado, né? Lá junto com a decoração, para compor decoração, cantar o parabéns. Esse é o bolo de mesa. O bolo de corte fica na cozinha, os convidados só vê ele depois já de fatiado. Gente, esquentei um pouco de água aqui na panela, tá bem quente essa água, ó, tá saindo fumaça, pra poder alisar o topo, mas ainda tem que terminar de alisar. Primeiro eu vou fazer as laterais com a colherinha, ó, de café. Vou esquentar a colher de café nessa água, né, vou colocar a colher de café aqui nessa água um pouquinho. Depois eu vou tirar esses respingos de água aqui, ó, passar um pano e vir fazendo assim, ó, de baixo pra cima do bolo, em toda a lateral do bolo. Ó, gente, passei a colherinha nas laterais, alisei a parte de cima com a ajuda da água quente, tá? Vale ressaltar, gente, que eu esqueci de falar com vocês, tá? Eu pesei o bolo pra vocês verem, mas eu não vendo bolo por quilo, tá? Eu vendo por fatia. Eu calculo todos os ingredientes que eu uso no bolo, e aí sim eu faço o cálculo, né, de quanto eu vou gastar com aquele bolo. E os insumos, né, que eu gasto também, que são insumos incalculáveis, também eu coloco. E também o valor da minha mão de obra, tá? Então, assim, eu não fico no prejuízo se o bolo pesar 5,5 kg ou se o bolo pesar como pesou 6,5 kg. Não fico no prejuízo porque eu calculo exatamente tudo, tá? Do bolo chegou, eu fui lá buscar e veio com mimo, gente, olha que coisa linda. Ó, brinquinho de pérola. Feliz Dia das Mães, muito lindo, né? E aí depois eu abro aqui pra vocês poderem ver, vem uma borboletinha também. Gente, eu vou botar pra bater aqui 300 ml de chantilly, porque sobrou esse chantilly aqui, só que não vai dar pra poder fazer o trabalho de bico, né, em cima do bolo. Então, eu vou botar pra bater mais 300 ml de chantilly. Quando é bolo espatulado,
todo espatulado, né? Eu não cobro a mais pelo chantilly. Agora, quando é bolo em trabalho de bico, que tem que ter mais chantilly, eu cobro a parte, tá, gente? Porque, principalmente quando tem rosetas com bico M, a gente gasta mais chantilly, então não tem jeito. Quando é trabalho de bico, já tá até no meu cardápio, né? Tem um acréscimo, então uma porcentagem, né? Então eu cobro a parte. Não sei o que vocês fazem aí na região de vocês. Vocês cobram a parte também ou já tá incluso no valor do bolo? Porque varia muito. Às vezes o cliente quer um bolo assim, tipo, um tema unicórnio. Aquele bolo, a parte de cima é todo cheio de chantilly, com rosetas. Nossa, que dali um bolo, mesmo um bolo do aro 15, gasta quase 1 litro de chantilly. Então, não tem jeito, aí tem que acabar cobrando a mais mesmo. Gente, comecei a fazer roseta, esqueci de falar com vocês que é o modelo, né? Eu acho que eu não falei, não sei, não lembro, gente. Mas, enfim, minha mãe, ela pediu pra eu fazer o bolo, né, lá pro bingo, lá do condomínio, do Dia das Mães. Ela não escolheu o modelo do bolo, ela não escolheu massa, ela não escolheu recheio, não escolheu nada. Foi pra mim ver, né, e só queria mesmo um bolo que fosse pra 50 pessoas, tá? Um bolo de 50 fatias, né? 50 pessoas aí é muito relativo. Mas, enfim, um bolo de 50 fatias. E aí, então eu vi na internet o modelo de inspiração, aí eu fui pegando um pouquinho de cada coisa que eu gostei nos bolos que eu vi, né, no Instagram. E aqui em cima eu vou fazer rosetas, tá? Eu vou usar o bico M, eu tinha separado aqui os bicos que eu mostrei pra vocês, mas eu acho que eu não vou usar todos, tá? Vou usar o bico M, comecei a fazer, ó, roseta com bico M. Eu só tenho um bico M, gente. Eu tenho um bico M, o ideal é ter no mínimo 2, né? Ainda mais o bico M que usa muito. Mas eu só tenho um. Então, eu vou fazer aqui quero usar 2 cores, o branco e o rosa do bico M. Então, primeiro eu vou fazer aqui no bolo, vou usar o branco. E depois eu venho preenchendo com o rosa. Gente, tingi o chantininho de rosa pink da Fábio, botei bem pouquinho. Também usei o azul. E coloquei um pouco mais de rosa pink, né? Pra poder intensificar a cor. Vou usar o bico... Cadê? Que bico é esse, gente? Acho que é o 22. É o 22. Esse bico 22, só não lembro a marca, porque eu não tô conseguindo ver aqui. Mas eu já mostrei pra vocês, né? Vou usar esse bico 22, o bico 32 e o bico M. O bico M eu vou usar pra esse aqui, pra esse chantininho aqui mais clarinho. E aí esses dois aqui eu vou ver, eu acho que eu vou fazer o azul com o bico 32 e o... Ai, gente, eu vou ver aqui, aí depois eu mostro pra vocês. Vou fazer uma roseta com esse bico 32 aqui do lado do branco, ó. E uma outra roseta com rosa escuro aqui do lado. E venho com rosa claro, ó. Assim, ó. Essa roseta grande. Aí aqui do lado, eu faço ao contrário, ó. Boto o azul. E agora, aqui, ó, o rosa escuro. E eu vou fazendo a mesma coisa em todo o bolo, ó. Gente, só assim já tá um escândalo, né? Ó, eu achei que ficou bem bonito essas cores. Sobrou um pouquinho de chantininho azul, coloquei aqui no pote, vou colocar o amarelo pra poder fazer o verde, tá? De repente fica um verde muito claro e eu não sei se vai ficar legal. Se ficar um verde muito claro e eu ver que eu não vou gostar, aí eu coloco um pouco de verde bandeira pra poder escurecer. Ficou esse verde aqui, ó, não gostei desse tom. Não tá um verde folha, tá um pouquinho mais escuro, mas eu quero um pouco mais escuro do que isso. Então, eu vou colocar o verde bandeira pra poder chegar no tom mais escuro que eu quero. Esse o verde, não sei se dá pra vocês verem exatamente como tá. Porém, ficou do jeito que eu queria mesmo, né? E aí, coloquei nesse bico perlê número 1. E tá bem molinho o chantilly, tá? Bem molinho mesmo. Então, eu vou fazer tipo um zigue-zague, assim, pra como se fosse imitando umas folhinhas, sabe? Bem aleatoriamente aqui, ó. Bem aleatoriamente mesmo.
E aí eu vou fazer em todo o bolo. O chantilly tem que estar mole, não pode estar duro, tem que estar bem molinho. Gente, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês, ó. Peguei pó pra decoração, dourado metálico, que eu acho esse pó lindo demais. Mas da Fábio, porque outros não... A pigmentação não é boa não, tá? Eu não gostei, particularmente. Aí, ó, coloquei um pouquinho aqui na tampa, coloquei um pouquinho de álcool de cereais, ó. Ficou assim, ó. Agora, eu tô fazendo uns detalhes em dourado, tá? Bem aleatório mesmo, ó. Do bolo bem aleatório, dando mais batidinha, ó, com pincel. E aí eu vou fazer isso no bolo, tá? Em todo bolo assim, gosta que, tá precisando de um pouquinho de dourado. Gente, acho que tá bom de dourado. Ficou legal assim. Ficou legal. Eu vou botar um glitter, vou ficar todo glitterinado. E eu vou botar o topo. Oi, gente, finalizei o bolo, agora já são 1h15 da tarde, ele tá ali, ó, que eu vou tirar foto e vou mostrar pra vocês com mais detalhes daqui a pouco. Já lavei a louça, graças a Deus, a cozinha já tá organizada em questão de louça, porque sujou muita louça, né? Várias cores, vários potes, vários pão duro, né? Enfim, já consegui lavar. E aí, também o Emerson tá em casa e ele já deu banho nas crianças. Aí, mas o que, gente, eu tava falando? Ele tava em casa, aí deu banho nas crianças. A gente fez um churrasquinho, né? Eu fui petiscando. E é isso, né? Agora eu vou lá pra minha mãe e vou mostrar pra vocês aqui. Vou tentar gravar, gente, eu cortando o bolo, tá? Se eu conseguir, eu coloco aqui nesse vídeo mesmo. Bolo finalizado. Coloquei aqui em cima pra poder tirar foto pro Insta. Aqui não tá grudando direito o topo, porque eu coloquei o pó perolado, tá? Pó perolado, gente, eu cobro a parte. Pó perolado, glitter, também cobra a parte. Não cobra a parte quando é pó pra decoração. Vamos supor que eu ia pintar todo esse bolo aqui de vermelho, por exemplo. Eu não cobro a parte, já tá incluso no bolo. Vermelho, azul, amarelo, enfim. Pó pra decoração não cobra a parte, já tá incluso. Quando é glitter ou pó perolado, que nem esse aqui, ó, acaba que é um glitter, né, que eu não uso... Quando eu não uso álcool de cereais, aí eu cobro a parte, porque acaba que gasta muito. Mas ficou assim, ó, o resultado. Achei que ficou bem legal. A câmera tá parecendo que tá sujinha, mas eu limpei e não tá dando certo. Não sei se a iluminação não tá boa, não sei, mas... Ó, melhorou. É a câmera, porque são, acho que 4 câmeras. Aí eu fico limpando, não sei qual que limpa, mas agora sim. Agora ficou melhor, dá pra vocês verem, ó. É bastante glitter, ó. Bem glitterinado. Tá bem bonito, eu gostei do resultado. Eu achei que esses dourados aqui, ó, combinou com o topo, Feliz Dia das Mães. Aí na hora de cortar o bolo, gente, é só tirar esse topo aqui, ó, e cortar o bolo, tá? Se eu conseguir gravar lá cortando o bolo, eu mostro pra vocês, né, como eu falei. Aí a bandeja, gente, olha como é a bandeja de papelão, tá bem pesado o bolo. Então eu vou levar nessa bandeja aqui, ó, por baixo pra poder sustentar, tá? Porque o bolo tá bem pesado. Ajuda? Vai filmando você? Sofrendo com o bolo pesado, deve estar pesando uns 10 quilos. Tá com uma fração.
tô largada aqui na cama, deitada. Eu sempre edito vídeo pra vocês aqui no meu quarto. Eu vi que eu não finalizei o vídeo, né? Porque eu sempre esqueço, gente, desculpa. Mas eu não finalizei esse vídeo pra vocês. E também... Aí eu vim finalizar agora, né? Mas, assim, eu fiquei de postar, né? Se eu conseguisse gravar lá, cortando bolo e tal. Então... o meu telefone tava descarregando, tava com 1% de bateria. E mesmo assim o Bernardo tava com ele vendo o vídeo, vendo Galinha Pintadinha no YouTube. E daí o que acontece? Eu pedi pro meu tio gravar, né? Pelo telefone dele. Aí minha irmã pegou o telefone dele, começou a gravar. Beleza, gravou uns 5 minutinhos mais ou menos, eu cortando o bolo. E daí eu fui pedir pro meu tio o vídeo agora, né? Pra eu poder postar pra vocês verem. Só que meu tio apagou o vídeo. Aí ele falou que ia ver na nuvem, só que não tá na nuvem. Ou seja, mais uma vez, não consegui postar pra vocês cortando o bolo, gente. Me desculpem, não foi por mal. Até, né, gravei lá, como eu falei pra vocês. Mas meu tio excluiu o vídeo, né? Não sabia, enfim. Excluiu o vídeo e não tem vídeo do corte do bolo. Mas assim, o bolo deu pra todo mundo, né, que tava ali. Todo mundo comeu, né? Na verdade, até repetiram, né? Mas o que eu ia falar? Na edição do vídeo eu falei que o chantininho, na hora que eu tava... O chantininho verde, né? Na hora que eu tava usando o bico perlê número 1, que ele tem que estar bem molinho. Ele tem que estar molinho, gente, pra passar pelo bico, tá? Porque senão, não passa. Se ele tiver durinho, ele não escorre. Ele vai até passar, mas ele vai passar assim... Vai ficar quebrando o chantininho, não vai escorrer, sabe? Pra fazer tipo aquela linhazinha. Bom, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E me segue lá no meu Instagram, que é ateliê.suoliveira. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!